Desde já somos chamados filhos de Deus, mas nem se manifestou ainda o que seremos. Nós somos chamados filhos de Deus, nós somos hereditários de Deus, não só porque nós estamos inseridos na Santa Igreja através do Santo Batismo, mas nós podemos chamar Deus de Pai quando nós passamos a ter uma convivência efetiva com Deus. Nós conhecemos Deus. A primeira leitura de hoje, São Pedro nos relata de um homem que foi curado por Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo. Na nossa caminhada terrena, nós somos curados quando nós somos inseridos dentro desse conceito da filiação de Deus, e quando nós vivenciamos essa presença de Deus no transcorrer de toda a nossa vida. Quem somos nós? De que forma nós vamos caminhando e nós vamos amadurecendo no transcorrer de toda a nossa história? Sábio filósofo já dizia que o homem ele não nasce pronto, mas ele vai fazendo o transcorrer do seu caminho. Ele vai escolhendo a sua moral. E mesmo diante de pressões, ele nunca pode deixar de escolher um ato moral na sua vida. E nós só definimos o homem em relação ao seu engajamento. O homem pode ser definido de acordo com as suas escolhas, de acordo com aquilo que ele vai conduzir enquanto o seu parâmetro de vida, a sua própria cultura e que o homem vai conceder a si mesmo no transcorrer de sua história. O homem não pode compreender e nem viver aquilo que está fora da sua própria concepção de vida, o que está fora da sua cultura. Quem é de Deus vive as coisas de Deus, e quem é da terra vive as coisas da terra. Nicodemus fez uma pergunta a Deus: se aquele que é da terra pode nascer de novo, como pode alguém nascer de novo? O homem pode nascer novamente na medida que ele procura e vive uma vida efetivamente espiritual no transcorrer de toda a sua história. Dentro das escolhas que nós vamos fazer, com quem e como nós queremos conviver, ou de que forma nós vamos conviver no transcorrer do traçado da nossa vida. Na nossa convivência humana, nós aprendemos a conhecer um pouco das pessoas, porque nós nunca conhecemos ninguém inteiramente, nós conhecemos uma parte do ser, aquilo que se coloca dentro da convivência conosco. Agora, esse transcorrer da nossa vida no conhecer o outro, nós podemos conhecê-lo e ter a percepção de quem é ele. Nós podemos, pela voz, sabermos que alguém que nós conhecemos está chegando, pelo próprio andar, pelo lado do sapato, pelo jeito de ser. Nós podemos conhecer quem é que está se aproximando de nós. Mas será que nós podemos perceber ou conhecer que Deus está conosco e se aproxima de nós? Que Deus caminha conosco? Como ter a percepção de alguém que eu não convivo e eu nem vivo? Como ter a percepção de alguém que eu não aprendi efetivamente a conhecer na profundidade? São Padre Pio de Pietrelcina dizia assim: se nós formos calmos e tranquilos, pacientes, nós encontraremos não só a nós mesmos, nós encontraremos a nossa alma e com essa nós encontraremos Deus. Porque nós encontramos Deus quando nós encontramos com a nossa própria alma, nós encontramos com o nosso ser, quando nós aprofundamos dentro de nós mesmos. Agora, como é que essa percepção de Deus? Tales de Mileto dizia assim: a coisa de maior extensão do mundo é o universo, a coisa mais rápida é o pensamento, a mais sábia é o tempo, e a mais sábia e agradável a fazer a vontade de Deus. Eu não posso fazer a vontade de alguém que eu não conheço, eu não posso escutar alguém que eu não conheço, eu não posso ter uma percepção plena de Deus. Agora, é possível ao homem ter essa denominação, essa apuração de quem é Deus e de que forma Deus caminha com ele no transcorrer da sua vida? Baruch de Spinoza dizia que a mente humana é uma parte do intelecto de Deus. Nós não temos a grandiosidade do intelecto de Deus, mas nós temos uma parte desse intelecto de Deus. A percepção de Deus e de como nós devemos agir segundo o que Deus vai colocando para nós no transcorrer de toda a nossa vida. Como ouvir Deus é deixar que os Deus possam ser em nós. Eu não ouço Deus, eu não sei distinguir a presença de Deus diante do ruído do mundo, diante das minhas tentações mundanas. Eu só consigo escutar a Deus quando dentro de mim existe um silêncio capaz de me encontrar uma conexão plena com Deus. E nessa conexão plena de Deus, eu estou descobrindo que Deus é
é muito mais do que muitas vezes eu tinha percepção dele. É muito mais do que eu poderia imaginar que Deus é em mim, que Deus seja em mim. Quando nós percebemos na nossa vida, aquilo que nós rejeitamos durante todo o nosso caminhar é o que se torna essencial. Aquilo que nós exaltamos se torna nada na nossa vida. E muitas vezes, no transcorrer da nossa caminhada terrena, nós vamos nos desgastando e gastando no transcorrer do nosso ser, vamos nos tornando inflamados, vamos nos tornando mendigos dentro do nosso próprio ser, que nós esquecemos de buscar o que é primordial na nossa vida. Nós vamos somente desenvolver dentro da nossa alma as feridas que a vida foi nos causando. Feridas que nunca foram sanadas, curadas. Feridas que existem dentro de mim, vão sangrando no transcorrer de toda a minha história, do perdão não concedido, do amor não dado, do carinho não vivido, da percepção da escuta que eu não fiz. E tudo isso vai se caracterizando dentro de mim, de alguém que foi incapaz de, na convivência com o pastor, deixar que ele pudesse sanar em cada um de nós as nossas alegrias e as nossas tristezas da nossa vida. Deixar que Deus seja em nós. Papa Bento XVI diz assim que o pastor ele não nos conhece pelo conceito intelectual. Ele não trata o homem pelo conhecimento intelectual, mas é uma relação profunda, um conhecimento de coração, próprio de quem ama e de quem é amado, de quem sabe de quem é fiel e de quem também sabe ser fiel, de quem pode confiar no outro. O conhecimento do amor, da virtude do qual o pastor convida aquele que efetivamente conhece a seguir, se manifesta plenamente no dom que lhe faz da vida eterna. Porque Deus concede a esse a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Santo Agostinho dizia que a vida eterna é as passagens. É ali que se encontra a erva seca, verdejante, tudo tem o seu corpo. Muitas vezes nós vamos nos transcorrer da nossa vida querendo nos alimentar daquilo que o mundo vai nos dando, que é passageiro, querendo nos alimentar dos pastos que muitas vezes são secos da vida, mas que nós queremos nos deliciar dele, nós queremos nos aproveitar dele, rolar nos pastos secos que a vida vai nos conceder. Mas nós esquecemos que o que é essencial, o que é graça, é aquilo que Deus nos concede, que tem cor, que tem vida. Somente Deus pode conceder a cada um de nós. O pastor é aquele que dá a vida por nós. Ele ama tanto as suas ovelhas que dá vida pelas suas ovelhas. Ele se entrega inteiramente para ela e com ela no transcorrer de todo o seu caminhar. O homem confia efetivamente no seu pastor. Martin Luther King dizia assim, essa frase umas duas vezes aqui. Ele dizia: tudo que tem nas minhas mãos eu perdi. Tudo que deixei nas mãos de Deus eu ainda tenho. Porque ali se encontra a essência da vida, a confiança da vida que nós devemos ter e transcorrer de toda a nossa história. E que muitas vezes nós esquecemos ou nós não queremos ouvir, porque nós não queremos nos relacionar com Deus, nós não queremos nos relacionar com o nosso pastor. E é esse Deus que vem ao nosso encontro, curar-nos da nossa dificuldade, que vem nos fortalecer e transcorrer do nosso dia a dia. É esse Deus presente com cada um de nós, enquanto nosso pastor. Deus de Santo Agostinho é aquele que nos responde ou nos escuta quando ninguém nos responde. Está em nós quando nós estamos sozinhos. E é aquele que nos chama quando nós nos vemos abandonados. É esse o pastor. Esse que quer para se relacionar conosco. Esse, como nos diz a Sagrada Escritura, que mesmo que nós somos infiéis de São Paulo, ele permanece fiel a nós. É esse o pastor. Que o pastor nunca abandona. É diferente do mercenário. O mundo é o mercenário das nossas vidas. Muitas vezes nós não temos a concepção da nossa relação com o mercenário da vida. O mundo nos tira tudo, nos solta tudo, não nos dá nada. Deus não nos pede nada, Ele apenas nos dá o tudo. Mas muitas vezes nós queremos perder o nada do mundo em decorrência ao mundo de Deus. Tudo aquilo que Deus pode oferecer a cada um de nós. A relação com o pastor é uma relação de profundidade de amor, de graça, de piedade, de perdão infinito, de misericórdia infinita de Deus que ama, nos acolhe, cura as nossas vidas.
nos acolhe inteiramente pelo seu amor e pela sua vontade. Passamos a experiência de ouvir o pastor, de andar nas verdes passagens somente em Deus, nós podemos encontrar o transcorrer da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.